pioneiro paga preço. Paga um alto, preço, né? Eu sei que tem que vir preparado para pagar o preço. Na faculdade de medicina você aprende uma coisa. Parece um e fala uma coisa que não é aquilo. Esse cara é louco. Não O é isso, novo né? assusta. A gente adora o status quo. Ninguém quer mudar. Ainda mais quando tá dando renda, né? A medicina virou muito comercial. Você que já passou por médico no hospital, etc., internado, sabe muito bem o que eu estou falando. Mas isso por quê, doutor? Porque Interesse. todo mundo quer ganhar dinheiro. Tem aqui alguns temas que a gente Vamos lá. acabou pegando aqui. Fique à vontade. Que é uma curiosidade Vamos. de todo mundo. No caso da restrição calórica, Sim. quais que são os benefícios de uma forma, né? Eu acho que Sim. é uma forma Tá de você fazer o quê? Tá. É a melhor forma, mais barato que existe, sem nenhum efeito colateral. Mas são várias É formas. fazer o seguinte, é comer menos. Ponto de restrição calórica é um outro modo de falar, come menos. Existe um fenômeno que foi Confúcio que trouxe para o mundo, que chama Hara Hashibu. Já ouviu falar? Não. Hara Hashibu. Quem faz isso são os japoneses do arquipélago de Okinawa. Eles praticam o Hara Hashibu. E eles são os que mais vivem. Existem as zonas azuis. Azuis, Blue Zones. A Blue Zone. O que são a Blue Zone? Okinawa, há uma ilha, chama Ikaria, na Grécia. É a segunda ilha maior da Itália, que é a Sardenha. É uma região próxima do Pacífico, chamada Nicoya, na Costa Rica. E uma cidade na Califórnia chamada Loma Linda. Não sei se você ouviu falar. Essas 5 pontos são as 5 zonas azuis. Por que eles escolheram essas 5 zonas? Porque quem escreveu, o Dan Butler, que foi o cara que criou tudo isso, ele saiu procurando onde é que tinha mais gente per capita com mais de 100 anos, vivendo com saúde. Então eles foram para Okinawa. Se encontra, divide 108 anos lutando judô, encontra gente de 108 anos praticando ciclismo, nadando, atravessando de uma ilha para outra, nadando. É o lugar que mais se tem per capita, longevos, que a gente chama, centenários, mais de 100 anos. Então eles foram ver o que esse pessoal faz. Eles descobriram isso, descobriram na Icária, na Grécia, descobriram na ilha da Sardenha, na Itália, descobriram na região de Nicoya, na Costa Rica, e descobriram a cidade de Loma Linda, na Califórnia. E eles perceberam que esses lugares, as pessoas vivem mais de 100 anos. São 5 lugares no mundo. Aí eles estão preocupados em saber o que essas pessoas fazem. E um denominador comum é o Hara Hashibu, que os japoneses chamam de Hara Hashibu. Nós, médicos, chamamos de restrição calórica. São pessoas que comem menos. São pessoas, por exemplo, que não jantam. Na nossa casa nós não temos jantar há muito tempo. Não janta nada? Não, nada. A gente se senta assim. Pode tomar um caldinho, comer uma fruta. É o que eu faço. Então. Sem saber, né, amor? Mas é isso Sem aí. saber. Isso é um dos grandes segredos. A regra, antigamente, os antigos, era assim. Eles olhavam lá fora. Está escuro, então não pode comer nada. Na hora que escurecer, não pode comer nada. Entendeu? Você deve estar bem familiarizada com o jejum intermitente. Sim, né? sim. Quando você deixa de jantar, você está praticando um jejum intermitente. É simplesmente comer menos. Então, se você come em todas as espécies estudadas até hoje, inclusive macaco, inclusive, que tem estudo de mais de 20 anos, todas as espécies até hoje, quem comeu menos, adoeceu menos e viveu mais. E custou menos dinheiro. Você não economiza. Você compra menos alimento. Eu como bem de manhã cedo, almoço relativamente bem, faço um lanchezinho às 5 horas e de noite é só uma sopa. Então você faz o seguinte, você toma o café da manhã como um rei, você almoça como um príncipe e janta como um pobre. Mendigo. Exatamente, é essa aí. Doutor, dentro dessas Blue Zones, eu dei uma lida sobre isso também um tempo atrás, Sim. e eles falam dos pilares, né, Sim. dessas A populações. socialização é uma. Socialização, Isso. aquela coisa de você chegar e sentar numa mesa e sair. Então, o Harashibu. É esse? Esse mesmo. Você sai com 20%? Você matou a fome. Não, é isso mesmo. Você sai, é como se você tivesse satisfeito 80%. 80%. Você deixa sempre um espaço, teria um espaço para mais.
É isso aí. É isso, é o Esse é o Hara-Hashibu, que foi Confúcio, na sua filosofia, trouxe isso para os chineses. E isso acabou terminando. Quem usa mais isso hoje sou eu. Porque não é ilha de Okinawa, o pessoal fala errado. É arquipélago de Okinawa, são muitas ilhas. Entendeu? Muitas ilhas. O arquipélago de Okinawa é o lugar do mundo onde mais tem centenário per capita. Entendeu? Uhum. Então, tem que ver o que eles estão fazendo. E dentro de tudo isso existe a dieta, né? Não só a quantidade, mas a qualidade da dieta. Sim, a qualidade. Você defende alguma dieta específica, mediterrânea, alguma dieta nesse sentido? Eu não gosto de dar nome. Eu digo o seguinte: primeira coisa mais importante de tudo é você baixar o carboidrato. Todo carboidrato, você perguntar para um carboidrato, o que você vai ser quando você crescer? Ele fala açúcar. Todo carboidrato vira açúcar. Se você comer farinha, vira açúcar. Se você comer farinha de mandioca, vira açúcar. Se você comer batata, vira açúcar. Então, tudo quanto é carboidrato, não estou falando para você não comer. Eu estou falando que você vai ter que reduzir, porque vai virar açúcar. E quando vira açúcar, vira glicose. E quando vira glicose, a insulina aumenta. Aí, primeiro, tem uma resistência insulínica, que é, às vezes, por 15, 20 anos. Mas mesmo sendo diabético, mesmo você sendo um pré-diabético, porque tem gente que é pré-diabético a vida inteira, nunca vira diabético, mas se prejudica do mesmo jeito. Ah, é mesmo? Mesmo um pré-diabético, entendeu? Eu sou pré-diabético. Você é pré-diabético. Então, aí você tem que se cuidar bem, porque o diabético, ele, no final da vida, ele sofre muito, ele fica cego, que a degeneração macular vem, ele começa a amputar, ele termina fazendo uma hemodiálise, entendeu? Tem que fazer hemodiálise 2, 3 vezes por semana. Então, vale a pena você deixar aquele açúcar de lado. E aí veio a dieta cetogênica, que exato. tem mais de 1.500 livros no Amazon.com e que poucos médicos entendem da dieta cetogênica, que é muito simples a dieta cetogênica. Mas no momento que você faz uma dieta baixa em carboidrato, ela já é semicetogênica, você entendeu? Quanto menos você comer de açúcar, melhor. Mas não é só isso, não. Eu estou feliz de poder passar isso para você aqui nesse momento. Que é o seguinte, uma coisa muito importante, é você perguntar que óleo que você cozinha. Não precisa ninguém me falar, não, qual que você cozinha. Mas é assim, você faz tudo e estraga com óleo. Os nossos antepassados, eles faziam o quê? Cozinhavam na gordura. Não era na gordura? Sua avó não tinha uma lata lá com carne e gordura de porco? Não era? Ou um sebo de boi? Né? Ou um coco, um óleo de coco? Aí, em 1911, desculpe, a Procter & Gamble lançou o óleo de algodão cristalizado. E aí começou o problema. Porque não tinha infarto do miocárdio. O primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos foi publicado, descrito pelo Dr. Harris em 1915. Em 1930, morreram 3 mil americanos de infarto. Em 1960, morreram 300 mil. O que aconteceu nisso? Você parou de cozinhar com gordura, com manteiga, passou a cozinhar com margarina. E é errado. Errado, margarina nem para o inimigo. Eu detesto margarina. É muito errado. Nem temos, né, margarina? Não. Mas muita gente ainda pensa que a margarina é melhor. O senhor acha que a gente, nós médicos, o pessoal da saúde, mudou muito o comportamento? Até por você ser o divisor de tudo isso, da gente estar... Paga um preço alto por isso. Paga um preço por ser um dos pioneiros de estar... Todo pioneiro paga preço alto. Paga um preço, né? Eu sei que tem que vir preparado para pagar o preço, entendeu? Porque é pesado. Você imagina, na faculdade de medicina você aprende uma coisa. Aparece um e fala uma coisa que não é aquilo, esse cara é louco, pô. Você entendeu? Desconstrói aquilo tudo, né? Parece que quer desconstruir. Na verdade, não é isso, né? O novo assusta, né? O novo assusta. A gente adora o status quo. Não quer mudar, não. Ninguém quer mudar. Ainda mais quando está dando, né, renda, né, no caso. Esse é outro problema, né? Na medicina. A medicina virou muito comercial. Você que já passou por médico no hospital, etc., internado, sabe muito bem o que eu estou falando.
E eu vou te falar, os planos de saúde hoje não são grandes coisas, não. Você pode ter o melhor plano de saúde. O plano de saúde não concorda em pagar o que o hospital está cobrando. Você tem que pagar e depois brigar com o advogado para receber. O que o cirurgião cobrou, o plano de saúde nega de pagar. A instrumentação que foi usada na cirurgia. Mas isso por quê, doutor? Por quê? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Por que você acha que deve evitar os adoçantes artificiais? Porque eles são venenos. Essa história de que eu vou largar o açúcar... Não estou falando que o açúcar é bom, não. Eu sou contra o açúcar. Mas entre o açúcar e o adoçante, fica com açúcar. Ué? É. Eu só tomo com adoçante. Não, mas o seu é o stevia. Tudo stevia, bem? Ela está certinho. Capim Stevia pode. Santo, Stevia pode. Eu estou bem cuidado. Eu estou bem cuidado. Tá. Entre Acho um que e uma outro. das razões que ele apaixonou por você, porque você era nutrólogo. Assim como a sua esposa. Hein? Assim como a sua esposa. É nutrólogo também? Não, ele é nutrólogo, ela se apaixonou por ele. Assim. Eu cuido dela, hormônio, tudo. Quem cuida sou eu. Tá. Então é mais pro lado do açúcar, claro que o açúcar não, mas aí teria algum açúcar, tipo Demerara, algum açúcar assim, ou açúcar não... Não, ela está falando de açúcar, porque o açúcar ele pode ser mais nutritivo, menos venenoso. O Demerara é o segundo melhor, o mascavo é o primeiro. Tá. Mas o mascavo brasileiro está contaminado com fungos, então eu não quero. Entendeu? Quer dizer, por um lado, seria o melhor para adoçar tudo, o mascavo. Mas como jeito como os alimentos são armazenados no Brasil, dá muito fungo. Por exemplo, o amendoim está comprometido com aflatoxina, entendeu? O Brasil nem consegue exportar, porque o jeito que é armazenado acaba contaminando. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Tá, entendi. Então, entre eles, o menos pior, vamos dizer assim, seria o mascavo. Seria o mascavo. Seria o mascavo. E o xilitol? O que você acha? Não, também não acho bom, não. Não acha? É melhor do que os outros, do que os artificiais. Tá. Por exemplo, o aspartame, que você deve conhecer bem, que hoje tem 6 mil produtos no mercado adoçados com aspartame. O aspartame causa uma série de problemas. Inclusive, tem estudos mostrando que facilita. Não é essa agente sozinho. Facilita o desenvolvimento de Alzheimer. Entendeu? Enxaqueca. Olha. E tem outra. Quando você... O aspartame, você não pode levá-lo ao forno nem à frigideira. Porque ele se deteriora. Ele acaba liberando metanol, que é um veneno. Você não pode fazer um bolo dietético com aspartame. Porque na hora que você coloca o bolo no forno, aquilo lá vai virar veneno. Hoje, o adoçante artificial, ele tem um nome, a gente não chama em medicina de adoçante artificial, a gente chama de edulcorante. Hoje, o edulcorante, você sabe melhor que eu, o edulcorante, hoje, mais vendido, é a sucralose, que é a Splenda, o nome comercial, que é uma combinação de frutose com galactose, mais 3 átomos de cloro. Você sabe muito bem a importância que tem um microbioma hoje. Eles falam assim, mas só 15% é absorvido. Pior, porque os 85% ficam no intestino e vão perturbar a sua microbiota intestinal. Até aproveitando isso, doutor, para falar um assunto bem atual sobre o câncer de intestino. Sim, que tem muitas pessoas que aumentou demais, devido à alimentação, devido a outras exposições. É uma combinação. O câncer, tem os 3 principais fatores para o câncer são, primeiro, a intoxicação com veneno, que está demais. Então a célula, coitada, ou ela morre ou ela muta. Ela deixa de ser ela. No momento que a célula deixou de ser normal e ficou cancerígena, ela chuta o pau da barraca. Ela é uma rebelde que fala, eu não vou seguir as regras de vocês agora. Nem morrer eu vou. Ela se torna imortal. Porque ela perde o problema da apoptose. O fenômeno da apoptose acaba nela. Entendeu? Mas o que causa câncer? Basicamente, 3 coisas. Basicamente. Não estou dizendo que são as únicas, mas é a grande maioria. É a intoxicação, as toxinas, tá? Que eu te falei que está tudo contaminado. É a má nutrição, tá? Então está faltando alguma vitamina, algum mineral na história. E terceiro, o componente emocional. Por exemplo, a mulher que perde um filho, ou a mulher que brigou,
divorciou. Porque divorciar para o homem é uma coisa, divorciar para a mulher é outra. Eu sei que eu vou ser pesado aqui, mas eu vou falar. O homem, quando divorcia, ele troca de endereço. A mulher, quando casa, ela tem certeza que vai dar certo o resto da vida. E ela vai fazer o máximo para dar certo. O homem já não tem tanto comprometimento nisso, em fazer tudo para dar certo. Então, a mulher, quando divorcia, para ela é muito mais pesado do que para o homem, como regra geral. Você deve conhecer exceções, eu estou falando da estatística. Então, por exemplo, a pessoa perde uma mãe, perde um pai. Quando uma pessoa aparece com câncer, você pergunta para ela assim, o que aconteceu de emocional sofrido nos últimos 2 anos? Ela sempre vai descobrir alguma coisa. A pessoa vai sempre descobrir alguma coisa que contribuiu. Eu não estou dizendo que aquele divórcio, aquela perda de um filho, aquela demissão de 20 anos trabalhando num lugar, que vai fazer sozinho o câncer. Tem que ter o terreno. Então, nós temos que entrar com o conceito da semente e do terreno. Vamos lá. Você há de convir que se eu plantar uma planta no asfalto, ela não vai vingar. Concorda? Ela vai morrer. Por quê? Porque o terreno ali é um terreno hostil a crescer alguma coisa, é asfalto. Então eu dependo da planta, tem planta que é planta de deserto. Se eu plantar ela no deserto, ela está acostumada a viver sem água. Ela vai tirar de letra, um cacto do deserto, por exemplo. Se eu plantar o cacto na floresta amazônica, ele não cresce, porque ele vai morrer afogado. É água demais para ele. Ele está acostumado com aquela falta de água lá no deserto. Então, o terreno é muito importante. É o terreno biológico que a gente chama. Então, se eu tenho um terreno que é hostil à célula cancerígena, eu estou protegido. Você pergunta assim, você acha que você vai pegar câncer nos próximos 10 anos? Eu falo, não, eu não tenho medo disso. É praticamente impossível, com o terreno biológico que eu tenho e que eu faço a minha esposa ter, é impossível nós termos câncer, entendeu? É impossível. A semente não vai correr, não vai crescer no asfalto. Porque por mais que você tenha tido a genética, ela é só 20%, não é isso? Exatamente. Ela só tem 20% de influência. Quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. A publicação do genoma foi feita em 2003. E antes, 2002, 2001, você podia perguntar para qualquer geneticista famoso que conhece do babado e dizer assim, quantos genes você acha que o ser humano tem? Eles apostavam 140 mil, 150 mil, 160 mil. Qual não foi a surpresa quando em 2003 foi publicado o genoma humano e nós temos somente 23 mil genes. Nós temos 23 mil genes. O arroz que você comeu hoje no almoço tem 56 mil genes. Ora, se a biologia mandasse, se a genética mandasse na biologia, o arroz seria mais complexo do que você. Se dependesse só do... Dependendo só da genética. Então, isso aí mudou tudo. Eu classifico a medicina assim, ó, AG e DG, antes do genoma e depois do genoma. O médico que está trabalhando com a medicina AG, ele está obsoleto. Porque quando diz que... Eu tenho um exemplo lindo, eu fico procurando metáforas para ensinar o pessoal. Vamos pegar uma metamorfose de uma borboleta. Ela vem como larva, depois ela vira casulo, depois ela vira borboleta. Larva, casulo, borboleta. É o mesmo indivíduo. Sim. O DNA da larva, do casulo e da borboleta é o mesmo. Então, eu tenho o mesmo indivíduo. Eu tenho o mesmo genótipo, mas o fenótipo é diferente. A larva parece um jeito, o casulo parece outro, a borboleta parece outro. Amor, fenótipo são as características físicas. Que aparece, que mostra. Aparece, que mostra. Que o mostra. genótipo é o que e o tá genótipo dentro. é o que está por trás. Não estou entendendo nada. Não precisa. Eu aqui eu estou ouvindo. Qualquer coisa você pergunta para ela. Não, eu só... Hein? É que você falou uma coisa que... Fala. Eu sempre achava que meu pai tinha morrido de câncer por um desgosto que ele teve. Então, eu tenho E já me certeza que disseram que isso é contribuiu. besteira. Então, mas eu vou te falar, não Mas é é o muita desgosto coincidência. sozinho que matou ele. Ele tinha um terreno, ou seja, ele talvez comesse mal. Tinha uma abertura, né? Tinha um terreno. Veio a semente, o desgosto, aí cresceu. É isso que é, entendeu? Sozinho talvez não. A não ser que aconteça uma coisa... Tem um caso bonito, o Dr. Hammer,
Ele era um alemão, radiologista, e ele tinha um filho único só. E o filho dele estava no mar Mediterrâneo, num iate. E no iate do lado tinha a realeza italiana. E eles estavam bêbados. E um dos príncipes estava dando tiro. E deu um tiro e matou esse filho do Dr. Hammer. 6 meses depois, o Dr. Hammer apareceu com câncer de testículo e a mulher dele apareceu com câncer de ovário. Aí eu falei, engraçado, esquisito. Era o único filho que a gente tinha, a gente perde. E eu apareço com câncer de testículo e a minha mulher aparece com câncer de ovário. E a mulher morreu. E ele sobreviveu. Então ele começou a estudar. Então ele começou a descobrir que nas radiografias de tórax, de crânio, coisas que os radiologistas chamavam de artefatos, na realidade eram sinais. Então ele pegava uma radiografia e falava, tem câncer de fígado, olhando a radiografia do tórax, do crânio, entendeu? E aí ele começou a mostrar, e ele criou todo um estudo disso. Chama-se Nova Medicina Germânica, que é pouco difundida no Brasil, muito pouco. Mas mostrando isso que você achava do seu avô. O desgosto que ele teve foi um fator preponderante no desenvolvimento do câncer dele. E engraçado que quando você resolve aquele problema, se tivesse alguém que tivesse conhecimento, desarmar aquilo no cérebro dele, às vezes o câncer regride. Entendeu? Às vezes o câncer regride. Então... no caso dele, pâncreas não tem. Por que o câncer de pâncreas ele é tão difícil, né, doutor, de ser controlado? Primeiro, a químio para chegar lá é praticamente impossível. A localização... Chega praticamente nada, entendeu? Os estudos sérios sobre quimioterapia em câncer de pâncreas deixa muito a desejar, entendeu? Com 5 anos, a sobrevivência é 0. 5 anos, entendeu? Sobrevivência é 0. Então, ele viveu 9 meses. Mata rápido, né? E o câncer dele era de quê? Pâncreas. Então, pâncreas. Então, é muito... E foi metástase pro fígado, provavelmente, depois, não foi? Não, pegou tudo depois. Pegou tudo. Disseminou. Chegou até o cérebro, pegou tudo. É porque tem... Por exemplo, o câncer de pâncreas, ele tem preferência pro fígado. Onde a célula cancerígena, ela é uma viajante. Ela adora migrar. É uma das propriedades da célula cancerígena. Ela migra. Ela não gosta de ficar num lugar só. Como ela tem disponível para ela dois transportes, o sangue e a linfa. Então, como ela tem um espírito migratório, ela cai no sangue ou cai na linfa e vai para outro órgão. Por que órgão que ela vai? Tem preferência. Por exemplo, câncer de pâncreas tem preferência pelo fígado. Câncer de mama tem preferência pelo osso, por exemplo. O osso chama. Aí aquela célula vai fazer acampamento. Ela chega, ela viaja. Por causa da minha mãe. Ela viaja, vai fazer um acampamento novo naquela área. No começo é difícil para ela, porque ela quer formar um tumor. Ela precisa de milhões de células para formar o tumor. Ela começa a criar uma vasculatura, porque ela tem que se alimentar, senão ela morre de fome. E aí chama angiogênese. E hoje tem remédios para o câncer que combatem a angiogênese. Ou seja, não deixa da metástase. São remédios caros, entendeu? Isso é outro problema sério. No câncer, cada vez o remédio está ficando mais caro e nem sempre o remédio mais caro funciona melhor. Não existe, na minha opinião, no câncer, nenhuma correlação entre o preço do remédio e a sua eficácia. Não existe. Isso é importante falar. E aí a pessoa pensa assim, se eu vou gastar $30 mil numa injeção, deve ser boa. Às vezes não é, às vezes mata a pessoa. Porque o câncer no Brasil, todo brasileiro tem direito ao tratamento, né, do câncer. Isso é universal, né? Isso é uma das leis do SUS. Do SUS, todo brasileiro que tem essa doença tem direito ao tratamento, seja ele qual for, químio, rádio, ele tem esse direito, aí esses remédios mais caros, às vezes o governo nega, mas aí já estão prontos os advogados para recorrer, acaba ganhando. Acaba ganhando. E às vezes são remédios caríssimos que não faz diferença nenhuma no resultado final. Entendeu?